Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Expressão Nacional. A chamada PEC da transição foi aprovada no Senado com a elevação do teto de gastos de 145 bilhões de reais. Além do aumento do teto, a PEC prevê ainda que poderão ser destinados até 23 bilhões para investimentos quando houver excesso de arrecadação e que o próximo governo deverá apresentar até agosto do próximo ano, por meio de lei complementar, um conjunto de regras de responsabilidade fiscal para substituir o teto de gastos. Isso, na prática, significa tirar o teto de gastos ou outra regra fiscal que o substitua da Constituição. Porém, do ponto de vista orçamentário e fiscal, a questão central permanece sendo como cumprir os compromissos sociais do país, fazer investimentos e, ao mesmo tempo, manter a dívida pública sob controle. Esse é o tema do Expressão Nacional de hoje. E para conversar sobre esse assunto, eu, Fernando Gomes, recebo o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, José Luiz Oreiro, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, e Roberto Ellery, doutor em Economia, também pela Universidade de Brasília. E você que nos acompanha também pode participar mandando sua pergunta ou comentário para o WhatsApp que está aparecendo no canto inferior da tela. Senhores, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela gentileza de terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Antes da gente começar, eu queria pedir à produção que colocasse uma arte aqui para a gente explicar para quem nos acompanha como é que está a evolução da dívida pública no Brasil. Então, esse gráfico ele mostra que em dezembro de 2006 nós tínhamos uma dívida como percentual do PIB que estava ali nos 55% mais ou menos. Ela sobe, cai um pouco, 2014 chega perto dos 50%. Depois sobe fortemente, aí vem o teto de gastos, ela começa a cair, vem a pandemia, bate em quase 90% e hoje está em torno de 77%, 79%, aí há números diferentes. O próprio governo já publicou uma nota que talvez feche em 75%. Essa é uma medida que os economistas usam para mostrar quanto que o país deve em relação a toda a riqueza que ele produz, que é o PIB, e também é usada para fazer comparações com outros países. Dito isso, eu já começo aqui com o deputado José Ricardo, do PT. Deputado, o texto aprovado no Senado, ele prevê que até agosto o governo deve encaminhar aí um conjunto de novas regras fiscais por meio de lei complementar para substituir o teto de gastos. Em sendo aprovada essa lei, o teto de gastos sairia da Constituição e passaria a ser tratado por lei complementar. O senhor entende que esse é realmente o melhor caminho, tirar a âncora fiscal, tirar o teto de gastos da Constituição e tratá-lo por meio de lei complementar, e por quê? Então, primeiro, saudar a você, Fernando, e a todos os colegas que estão aqui nesse debate, deputado Domingos e os demais convidados. Eu acho assim, primeiro, quando foi aprovado o teto de gasto, ali já se falava, imagine, como é que o Brasil vai crescer se vai ter um congelamento de praticamente 20 anos, que o teto de gasto, a aprovação, tinha um período longo, né, na sua previsão constitucional. Nenhum país do mundo fez algo parecido, né, você colocar na Constituição impedimentos para poder fazer investimentos crescentes e necessários para o desenvolvimento na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, na área de ciência e tecnologia, no conhecimento. Então já foi um grande erro aquela legislatura, aquele período do governo aprovar. E o governo atual, Bolsonaro, manteve isso, e isso foi um motivo, e é um dos motivos do atraso que nós temos no nosso país, né, um descontrole, inclusive, na questão da condução da economia, efetivamente, e faltar recursos para universidades, como nós estamos vendo agora no finalzinho, no apagar das luzes, não tem dinheiro nem para manter o básico nas instituições federais de ensino, principalmente universidades. Então, assim, tem que ser revisto, sim, né? O governo, claro, tem que fazer o seu planejamento, tem que definir novas regras em relação ao limite de gastos, mas tem situações que nós não podemos chamar de gastos, é investimento nele. O Brasil precisa de investimentos. E esse é um papel do Estado. Não vai ser o setor privado, não vai ser empresas de fora, né, que o setor a iniciativa privada de modo geral. É o Estado, é o poder público. Tem que ter essa coragem
investimento em infraestrutura principalmente, mas nas condições para gerar emprego. Na verdade, hoje nós temos um desemprego altíssimo e o pior de tudo, que é talvez a situação mais alarmante, que é a volta da fome. É inconcebível um país tão rico como o Brasil, com todas essas potencialidades, e tem pessoas passando fome. Milhões de famílias hoje na total insegurança alimentar. Então, realmente, é necessário você fazer esse ajuste, rever isso, como agora a PEC, tem um pouco isso, para tentar amenizar, garantindo recursos, por exemplo, para o Bolsa Família e outros investimentos emergenciais para o início do governo a partir de 1º de janeiro. Obrigado. Deputado, a gente vai discutir um pouco a questão do detalhamento das medidas à frente, mas eu queria saber se o senhor é favorável a se retirar a âncora da Constituição e tratá-la como lei complementar. Com certeza, não há dúvida nenhuma. Nós temos que pensar que nós estamos em sintonia com o mundo. O Brasil está afastado, inclusive, das relações diplomáticas e econômicas com o mundo. E isso significa que nós temos novos parâmetros para administrar a economia com responsabilidade, porque o Lula tem esse sentimento, essa preocupação, mas, em primeiro lugar, é o país, é o povo, e, portanto, nós temos que ter as medidas necessárias para garantir que haja um poder de consumo, aumento da renda, fortalecimento da indústria nacional, de competitividade na ciência e na tecnologia, na pesquisa, para o Brasil ir para um outro patamar que é necessário e é o seu destino. Ok. Obrigado, deputado. Deputado Domingos Sávio, seja bem-vindo, obrigado por estar participando. Eu faço a mesma pergunta para o senhor. O senhor é favorável a que se retire a âncora fiscal, o teto de gastos da Constituição e que passe a se tratar esse tema por lei complementar e por quê? Olá, Fernando, quero cumprimentar também o meu colega deputado Zé Ricardo, cumprimentar os professores José Luiz e o professor Roberto. Prazer estar aqui com vocês e em especial para tratarmos de um tema tão importante que, embora, como é de praxe, os assuntos da economia, num primeiro momento, às vezes fica o debate restrito a algumas lideranças, mas são temas que afetam a vida de 100% dos brasileiros. As decisões que viemos a tomar no Congresso Nacional, em especial com relação a teto de gastos, a responsabilidade fiscal, elas têm tudo para afetar a vida de todos os brasileiros, então tem que ser tomada com muita responsabilidade. A questão de um teto de gastos no Brasil não significa, e eu inicio fazendo com todo respeito, um reparo no comentário do colega do José Ricardo, não significa um impedimento em se fazer investimentos ou em se garantir recursos para essa ou para aquela área. Não há na norma constitucional do teto de gastos impedimento para que se invista nessa ou naquela área, nem que cresça os investimentos nessa ou naquela área. O que há é uma decisão com muita responsabilidade que precisava ser tomada e que vem gerando benefícios para o Brasil, vem fazendo com que o Brasil, ao contrário de outras economias, mantenha sua economia com estabilidade e agora com crescimento real, é que nós temos sim que dar uma resposta positiva para o mundo de que responsabilidade fiscal aqui é coisa séria, especialmente um país com uma dívida elevada como nós temos, um país em desenvolvimento que busca alçar voos de estar entre as maiores economias do mundo e ter credibilidade como uma grande economia para que possa ter juros módicos e isso sim ser uma alavanca para o desenvolvimento. Esse país tem que mostrar para o resto do mundo que ele tem responsabilidade fiscal, que ele não gasta além do que ele arrecada, que tem limite à gastança. E é óbvio que o teto veio por necessidade, não por uma vontade deste ou daquele governo de dizer, olha, eu não quero investir. Todo governo quer investir. A gente tem que saber reconhecer a decisão acertada que o Congresso Nacional teve de dizer, olha, nós vamos colocar na Constituição porque nós vamos estabelecer que vai haver um período, e um período mínimo, mas definido na Constituição,
na Constituição, em que a gente tenha garantia de que nenhum governo, indiferente de qual partido que vai assumir, vai desrespeitar essa regra de ouro, vai desrespeitar esse princípio que vai nos garantir credibilidade com o mundo inteiro, que vai fazer com que a nossa dívida pública pare de crescer. E, aliás, é o que ela começou a demonstrar agora, né, mesmo depois de uma pandemia, quando nós tivemos que, de fato, por razões quase que de uma economia, por uma economia de guerra, uma situação de salvar a vida dos brasileiros e salvar até mesmo a nossa economia, nós tivemos que viver um período de exceção. Passado esse período de exceção, que outros países também enfrentaram, voltamos à austeridade que a regra do limite de gastos, do teto de gastos, nos impõe. E com isso o país volta a crescer, volta a ter redução de juro, volta a ter geração de emprego, volta a ter redução de inflação. Sinalizando com clareza, qualquer economista com vivência, eu espero ouvir os nossos professores, sabe que responsabilidade fiscal é fundamento básico na economia. E no caso do Brasil, foi necessário isso, por quê? Porque com frequência o governo entrava, as promessas de campanha, a demanda social é grave e é preocupante, então vamos gastar. E aí estourava-se os tetos, aumenta-se a dívida pública. Se houvesse mais responsabilidade dos governos, nós precisávamos ter colocado na Constituição. Eu até vou ser duro aqui, vou ser franco. Isso para mim é uma vacina contra governos irresponsáveis, como foi o da senhora Dilma Rousseff, a ponto, inclusive, de fazer lá suas pedaladas, as suas maquiadas de conta. Porque se houvesse... Para concluir, para a gente manter o tempo igual aqui, por favor. Não. Você fez duas perguntas aí, colega, e eu estou concluindo. O Brasil já tem a lei de responsabilidade fiscal lá do ano 2000. Mas vem governos, como a da senhora Dilma, que não respeitam. Aí nós fizemos o teto de gastos. Nós temos que manter o teto de gastos, indiferente se é Lula, se é Bolsonaro. É o Brasil que tem que ter responsabilidade, e por isso eu entendo que deve continuar na Constituição brasileira, pelo prazo que foi apresentado na época. Ok, obrigado, deputado. Senhores, eu já peço desculpas antecipadamente, mas para manter o tempo equilibrado, às vezes eu vou ter que interrompê-los, então já peço desculpas antecipadamente. Zé Oreiro, eu queria ouvi-lo também sobre essa questão, se você considera que manter a regra da âncora fiscal fora da Constituição é adequado, e queria já aprofundar um pouquinho sobre a possível substituição do teto de gastos. Que modelos você vê que poderia se usar? Controle da dívida pública, um modelo que usasse controle aí dos superávites ou déficits primários? O que você vê como modelo que poderia vir em substituição aí ao teto de gastos? Bom dia, Fernando, bom dia, deputados, bom dia, Roberto Ellery, bom dia a todas e todos os espectadores do programa aqui. Bom, eu quero começar pontuando que o teto de gastos provavelmente foi o maior erro de política econômica feito no Brasil nos últimos 20 anos. E eu vou discordar do deputado Domingos Sávio pela seguinte razão, deputado. Quando você congela o teto de gastos, é verdade, você disse, não tem nenhum impedimento para que não sejam realizados investimentos. O problema é que mesmo após a reforma da Previdência, os gastos da Previdência crescem 2% ao ano em termos reais, simplesmente pelo crescimento vegetativo do número de aposentados e pensionistas. E os gastos da Previdência Social, assistência social, seguro-desemprego e etc., eles representam 57% da despesa primária. Então, quando você congela o total das despesas primárias, excluindo o pagamento de juros, que este ano 2022, vai ser mais de 600 bilhões de reais, é evidente que o crescimento da despesa previdenciária vai esmagar o resto do orçamento. Então, desde 2016, eu e outros economistas já tínhamos alertado que o teto de gastos era inviável. E agora nós estamos vendo no final do governo Bolsonaro, simplesmente ele implodindo. Não tem dinheiro para pagar a manutenção das universidades federais, não tem dinheiro para pagar o farmácia popular, não tem dinheiro para uma série de outras coisas, mas tudo isso era sabido. Tudo isso era sabido. E outra coisa, só o Brasil tem esse arcabouço fiscal na Constituição. Os outros países fazem por lei complementar mesmo. A França, se faz o plano plurianual.
que, aliás, é algo que está previsto na legislação brasileira, mas que no governo Bolsonaro foi deixado absolutamente de lado, foi feito só para constar por exigência do TCU. Né? Então, assim, e outra coisa, quem furou o teto de gastos não é o governo de transição. Quem furou o teto de gastos 2 vezes foi o governo Bolsonaro. Primeiro com a PEC dos precatórios e depois com a PEC kamikaze. Inclusive, né, dizem os juristas que não podia fazer porque era período eleitoral. Então, se há um governo fiscalmente irresponsável, é o governo que está terminando de Jair Messias Bolsonaro. Bom, isso posto, o que colocar no lugar do teto de gastos? Bom, é só a gente ver qual é a melhor prática internacional. Vamos olhar para o exemplo dos países da União Europeia. O que os países da União Europeia fazem? Colocam teto de gastos? Não. O que eles fazem é uma regra de resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico. Né? E quando o governo tiver um superávit maior do que o estrutural, ele pode usar esse excesso para pagar, amortizar a dívida e para fazer mais investimentos. Quando ele tiver com um resultado inferior a esse teto, ele, então, pode gastar mais. Essa é uma regra que eu propus recentemente no jornal Valor Econômico, com o meu aluno doutorado aqui de Economia da UNB, o Helder Lara Ferreira Filho. Mas eu, por enquanto, vou ficar por aqui para não estourar o meu tempo. Obrigado. Ok, obrigado, Zé. Obrigado pela colaboração. Roberto Heller, seja bem-vindo. Eu passo também as mesmas perguntas para você. Queria te ouvir sobre se você concorda com a manutenção, com a retirada da âncora fiscal da Constituição e o tratamento por lei complementar, e sobre possíveis modelos que poderia vir aí em substituição ao teto de gastos quando o governo for apresentar essa proposta. Primeiro, obrigado pelo convite, saudando todos que estão aqui no programa, também os que nos assistem, queria agradecê-los. Olha, eu discordo um pouco da análise do meu colega Oleiro, do departamento. Eu creio que o teto ele teve um papel fundamental num certo momento. Vamos lembrar que o teto apareceu em cena em 2016, com a inflação de 2015 acima de 10%, com a taxa de juros quase em 15%, mesmo assim não segurava a inflação, e com o país em queda livre, né? Foram queda do PIB significativa, de mais de 3% em 2015 e em 2016. Na sequência do teto, o que nós vimos foi a taxa de juros caiu de forma significativa, a inflação caiu junto, então houve uma queda simultânea de juros e inflação, que sugere que houve credibilidade do regime fiscal, né? Dá essa impressão, é difícil estabelecer causalidade, mas é a impressão que fica. Sobre o crescimento, o país que vinha caindo a 3% voltou a crescer 1 e pouco, é pouco, eu entendo que é pouco, mas no contexto me parece que foi uma guinada interessante. Então o teto teve um papel fundamental. Em relação à questão da Constituição, é delicado, não é bem minha área, mas a ideia de botar o teto da Constituição é para que ficasse a ideia, para passar a mensagem que seria difícil modificá-lo, e isso deu errado. Não aconteceu. Quer dizer, isso era uma perspectiva que quem se tinha naquela época, mas que a realidade se mostrou infundada. Nós vimos, no caso da PEC dos precatórios, muito rápido você conseguiu mudar critérios importantes do teto, no caso o prazo de reajuste do teto, para permitir um gasto maior do que na versão original do teto. E depois nós vimos na questão agora do auxílio, a PEC kamikaze, e, de novo, muito rápido, coisa de uma semana. Então, aquela necessidade, aquela ideia de que na Constituição daria um recado mais duro de que seria um teto difícil de mudar, ela ficou para o passado. Eu não sei se vale a pena insistir, eu creio que é uma questão mais de sentir a sensibilidade do Congresso. O que é importante é aí vamos para o que o mais importante é recuperar o orçamento. O orçamento dos últimos anos, infelizmente, ele claro, sempre teve aquele problema do orçamento não ser cumprido, mas chegou a um grau absurdo nos últimos anos, onde você manda um orçamento claramente incompatível com a realidade. Você pega um orçamento, pega um programa de auxílio Brasil, Bolsa Família, não sei o nome que vai ficar, e você não bota lá. É para 400, mas você bota menos, depois é para 600, você bota menos, com impacto claro no orçamento. Então, primeiro recuperar o orçamento, depois partir para a regra. As pessoas falam em regra, é uma regra olhando para a dívida, eu acho meio complicado, a dívida é um conceito... Aqui no Brasil a gente tem uma experiência recente, traumática, terminou em impeachment, de problema com conceitos fiscais. A dívida permite uma complicação maior. Mesma coisa do estrutural, eu entendo muito a lógica econômica do estrutural,
Mas o cálculo do estrutural não é trivial, e a gente vai começar a fazer regra fiscal em cima de estimação econométrica que muda um bocado de autor para autor, de fase. Então, eu prefiro uma regra mais simples, mais fácil de entender, e aí a regra de gasto ela tem essa grande vantagem, é uma regra que, definido qual é o gasto, e ainda assim nós estamos vendo que muda o tempo todo. Mas, se for uma regra, eu preferia que fosse em termos de gasto. E, em última nota, cuidado com essa história de investimento. Nós temos uma experiência no Brasil, desde lá atrás, de investimentos públicos complicados, obras que não terminam, obras de viabilidade questionável. Talvez antes de pensar em fazer uma regra fiscal que considere investimento, ou que exclua investimento, seja pensar, entender por que nós temos essa tradição ruim com investimento e fazer mudanças na legislação para melhorar. Eu sempre brinco aqui, e aí uma pequena provocação aos deputados, nossos representantes, eu sempre brinco. Eu moro em Brasília, Brasília foi construída no mandato presidencial. Hoje você não consegue fazer uma ponte no mandato. Se o governador de Brasília quiser fazer uma ponte, provável ele não conseguir. Certamente não foi nossos engenheiros que desaprenderam engenharia. Provavelmente alguma coisa na nossa legislação que está complicando esse investimento. Mas aí eu paro aqui para não atrapalhar tanto tempo. Ok, obrigado. Vamos voltar com o deputado Zé Ricardo agora. Deputado, a maior parte dos economistas, ou uma boa parte dos economistas, entende que a forma mais fácil, a forma mais correta de você fazer ajustes é cortar despesas. A gente tem hoje aí a questão das isenções tributárias, que somam aí mais de 400 bilhões de reais para esse ano, mas que apoiam áreas importantes, como micro e pequenas empresas, zonas francas, setor agropecuário. Nesse item, isenções tributárias, o senhor acha que dá para fazer cortes? E existe alguma outra área que o senhor identifica, que o governo pode identificar para fazer cortes e ajudar essa recomposição aí das regras fiscais? Olha, primeiro eu queria aproveitar na questão anterior, que teve aí manifestações, queria aqui lembrar que a Dilma, na época da Dilma, ficou aí deveria ser uma dívida aí de uns 170 bilhões, né? Por conta do resultado aí do governo dela. Ela foi afastada num golpe, né? E agora já tem aí um déficit do orçamento praticamente de 400 bilhões, né, no atual governo. Aliás, se a gente for olhar o teto de gasto que o governo Bolsonaro não cumpriu, isso já chega a quase 800 bilhões, são 795 bilhões. Então, o governo atual furou o teto todo ano. E o Lula agora, na PEC da transição, está querendo 190 bilhões para poder cumprir aquilo que é o básico, porque não deixaram recurso para a farmácia popular, para a creche, para a merenda escolar, e um recurso suficiente para garantir o Bolsa Família. E, aliás, foi promessa de campanha, não é só do Lula, não, porque defende o enfrentamento à fome, mas foi também do Bolsonaro, do Ciro, todos os candidatos trataram disso, praticamente todos falaram do mesmo valor. Portanto, a proposta está sendo discutida agora em função de uma situação que o atual governo está deixando, e um orçamento realmente que não contempla questões fundamentais. Claro que a questão das isenções tributárias sempre é motivo de discussão. Se fala que temos que cortar as isenções e, com isso, ter mais recursos para investir nas áreas sociais e outros segmentos. Nós temos que analisar bem isso. Quando a gente vai falar de isenções, eu vou analisar para a questão regional, de desenvolvimento do país, por esse olhar de desenvolvimento regional. Você tem concessões de incentivos que nem deveriam estar sendo contabilizados, né, simplesmente porque o país deixa de arrecadar uma renúncia fiscal. Eu pego a região amazônica como exemplo. Quando você vai fazer investimento numa região que só vai ter investimento porque teve um incentivo fiscal, senão não teria, principalmente no setor produtivo, que só usufrui do incentivo quando produz, quando vende, quando fatura, mas gera emprego, desenvolvimento, em região onde nós temos que cuidar também da soberania nacional, região de fronteira, uma região extremamente cobiçada. Então, a política de incentivo ela não pode ser encarada simplesmente como um gasto público, como um prejuízo para o país. E, claro, outros segmentos que recebem incentivo, como é o caso do setor das micro e pequenas empresas, é isso. Ou o país ajuda, né, a gente dá uma alavancada na economia, e o incentivo contribui para isso, ou não. Claro, pode ser tudo reavaliado, não há dúvida nenhuma, mas na questão do desenvolvimento regional, eu defendo a manutenção dos incentivos fiscais,
um bom acompanhamento, ver as metas, resultados, porque nós estamos falando de desenvolver regiões que historicamente não tiveram as mesmas possibilidades e não têm o mesmo nível de investimento na questão do conhecimento de ciência e tecnologia como em outras regiões do Sul e Sudeste. Há uma grande concentração também do conhecimento do nosso país e uma concentração da atividade econômica. Nós temos que pensar o Brasil como um todo. E a política de incentivos fiscais, por exemplo, ela é um instrumento importantíssimo para esse objetivo. Ok, obrigado, deputado. Deputado Domingos Sávio, queria ouvi-lo também sobre esse ponto. O senhor identifica que na questão das isenções tributárias dá para a gente avançar, fazer uns cortes aí, e em que outras áreas o senhor vê a possibilidade de cortes para tentar ajustar as contas? Olha, Roberto, por incrível que pareça, eu concordo e eu acho bom que a gente possa viver esse ambiente de buscar também os pontos de convergência. Concordo com o deputado Zé Ricardo, que em algumas áreas que não deveria estar se falando em subsídio, mas sim num incentivo e que traz um retorno enorme para a economia. Ele, que naturalmente conhece a realidade da Zona Franca, que eu sempre defendi, sempre votei a favor, embora representando Minas Gerais, mas eu acrescento que além da Zona Franca, que eu acho que seria um pecado falar em cortar, né, esse apoio, esse incentivo às indústrias da Zona Franca, vamos falar do simples, da micro e pequena empresa, que alguns às vezes falam como se fosse um subsídio. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto. E por muito tempo a gente lutou para que a micro e pequena empresa tivesse um tratamento mais justo, né, como o simples, que aliás precisa de ter a sua tabela atualizada. Se nós formos tratar de achar que nós estamos subsidiando, nós vamos fazer um crime, porque a gente acabaria com aquilo que gera oportunidade para o pequeno. E do agro, então, o agro seria uma tragédia, porque hoje o que nós temos no agro é, por exemplo, o seguro agrícola, que tem o apoio do governo federal, que é fundamental para um país que é um país eminentemente agrícola, e o PRONAF, que tem ali uma equalização de taxas de juros, mas que o juro é acima da inflação. Então, não há subsídio na agricultura. Há um apoio para que tenha, de fato, programas como o seguro agrícola, que precisa, inclusive, ser ampliado para você não ter a quebradeira quando vem um problema de seca ou de um problema de inundações. Mas a verdade é que o que me preocupa e que eu digo que nós não podemos romper com o teto de gasto, sabe por quê? O que ocorre, Fernando, eu venho alertando. O primeiro passo é um pouco nessa linha, por isso que eu discordo do professor Zé Luiz. Não, como é que eu vou estabelecer teto de gasto num país que tem tantas demandas sociais? Pois bem, a gente tem que fazer a escolha de Sofia, a gente tem que gastar o que pode gastar, porque se a gente liberar a gastança, sabe o que vai vir como consequência? Aumento de imposto. Vamos falar que Zona Franca de Manaus não pode mais ter o incentivo, vamos falar que a microempresa não pode mais ter o simples, vamos falar que o produtor rural brasileiro não pode mais ter o crédito agrícola do PRONAF. Isso é uma tragédia. E se não for por esse caminho de cortar o subsídio, vão vir querer aumentar mais imposto, porque a conta não vai fechar se você não tiver teto de gasto. Teto de gasto é responsabilidade fiscal. É claro que se não for na Constituição, for por uma outra lei ordinária, também terá que passar pelo Congresso. Por que está na Constituição? É só por uma razão. É para que não vire um festival de ficar todo ano querendo mexer. A questão de querer comparar aí o precatório, dizer que isso foi ruptura de teto de gasto, ora, qualquer economista sabe muito bem que ali foi uma escolha. Ou o Brasil iria gastar alguns bilhões para pagar de uma vez dívidas, inclusive com prefeituras e estados, que foram muito bem aquinhoadas durante o momento da pandemia, ou ele parcelava essa dívida. Isso foi muito diferente de uma mera ruptura de teto de gasto. Além do mais, o governo do presidente Bolsonaro, de fato, com autorização do Congresso, numa situação de economia de guerra, numa situação emergencial, teve autorização sim para poder ir além dos limites orçamentários para atender as necessidades da sociedade da pandemia. Mas conseguiu se reorganizar de tal maneira e estará entregando o governo com uma dívida menor
do que a dívida que ele herdou. Mostrou responsabilidade fiscal. Por isso que nós defendemos que é preciso que o Brasil se mantenha na linha da responsabilidade fiscal. Vamos concordar, sim, com 50, talvez 80 milhões para completar o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. O nome é apenas uma marca política. O dinheiro é o dinheiro do povo para atender o mais pobre, e isso todos nós concordamos. Agora, é uma falácia dizer que precisa de 178 bilhões, 145 mais 23, 178 bilhões por 2 anos. Isso nós não podemos concordar. Não faz sentido. Isso é sinalizar para o mundo que o Brasil abriu mão da responsabilidade fiscal. Isso é ruim para o próprio governo. Quando Joaquim Levy era o ministro da Dilma em 2015, eu era líder da oposição e eu defendi a austeridade. Numa reunião com o Joaquim Levy, ele falou: olha, o Domingos, que é da oposição, é quem está falando a verdade. Parece que ele que é o líder do governo. Nós não podemos... Pedir licença ao senhor de novo, para concluir, por favor. Não, mas se você me der o cronômetro, eu vou saber. Desculpa, deputado, para manter. Zé Oreiro, eu queria ouvi-lo sobre esse ponto também, se você considera que as isenções tributárias são um início para fazer o ajuste via corte, e outros pontos que você identifica onde o governo poderia cortar para equilibrar as contas. Bom, eu não sou favorável a fazer uma espécie de terra plana, né, na questão dos incentivos fiscais. Eu acho que a gente tem que avaliar incentivo por incentivo, para saber quais são os que fazem sentido econômico, ou seja, cujo benefício é maior do que o custo. Esses você mantém. Os que o custo for maior do que o benefício, isso você corta. Assim, simples. Então tem que haver uma coisa que não há no Brasil, principalmente no governo Bolsonaro, que é avaliação de políticas públicas. Né? Então, a questão do gasto tributário tem que sim estar sendo submetida à análise técnica, e para isso o Estado brasileiro já dispõe de um instituto, que é o IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que pode fazer a avaliação técnica isenta politicamente de cada um desses benefícios tributários. Então esse é o meu primeiro ponto. Bom, o deputado Domingos Sávio falou de escolha de Sofia. Eu vou repetir aqui o número. Os gastos com a Previdência Social crescem 2% ao ano, em termos reais, só por crescimento vegetativo. Que tipo de escolha de Sofia a gente vai ter que fazer? Não matar os velhinhos? É essa a escolha de Sofia que a gente vai ter que fazer? É matar os velhinhos ou então dar o subsídio para os agricultores? Porque é isso, esta é a matemática nua e crua do teto de gastos. O maior componente da despesa cresce 2% real ao ano por crescimento vegetativo. A não ser que se faça, como foi feito neste governo, de atrasar deliberadamente a liberação dos benefícios previdenciários e, portanto, matar as pessoas de fome, né? Não existe outro. Isso que vai acontecer no longo prazo, com 100% de certeza, é que todo o orçamento da União vai ser consumido por Previdência Social, por causa de uma regra estapafúrdia, que não existe em lugar nenhum do mundo, só nós fizemos, só nós temos isso, e que virou um mito, como era antigamente o padrão ouro, nos Estados Unidos e na Inglaterra. É mais de 100 anos que foi abandonado. Então a gente tem esse mito do teto de gasto. Né? E é um mito que não tem nenhum embasamento econômico, não há teoria econômica que justifique isso, não há teoria econômica, não há experiência histórica, não há evidência empírica nenhuma que sustente o teto de gasto, a não ser uma narrativa neoliberal que está levando o país à ruína, e nós estamos vendo agora. O teto foi implodido sim, senhor deputado. Sabe o que significa não pagar precatório? É a mesma coisa que dar calote na dívida, porque precatório é dívida transitada e julgada pela justiça. Quando você não paga uma dívida, você está dando calote. E foi isso que aconteceu. E esse saldo agora de precatório está aumentando e está se constituindo uma dívida paralela à dívida da União, que em mais dia, menos dia, vai ter que ser paga. Então, isso é calote. E o mercado percebe isso. Ao perceber que o governo é irresponsável e dá calote sobre dívida transitada e julgada na justiça, isso aumenta o prêmio de risco. O mercado exige taxas de juros mais altas, e sabe quanto é que o seu governo vai deixar para o ano que vem de pagamento de juros da dívida? 800 bilhões de reais.
quase o orçamento da Previdência Social e 10 vezes o Bolsa Família. É isso que esse governo está deixando. Ok, obrigado. Roberto, queria ouvi-lo também sobre esse ponto, se você considera que as isenções tributárias são o início para começar essa linha de corte de despesas e outras áreas que você identificaria também onde poderia haver cortes. Seu microfone, por favor. Desculpa. Eu creio que sim, tem muita coisa nas isenções fiscais que eu acho que pode ser revista e isso ter um impacto fiscal interessante. Agora, claro, não quer dizer que você vai cortar tudo, mas é um bom começo, como você colocou na sua pergunta. Eu acho que é um bom começo para se olhar. O Moreira falou, eu concordo, a gente tem que aprofundar a cultura da avaliação das políticas, tanto para as isenções quanto para as políticas realizadas. A literatura de economia evoluiu muito nesse sentido nos últimos anos, nós temos aí prêmio Nobel na área, e isso merece ser mais tratado, da própria Zona Franca. Vamos avaliar, claro, tem argumentos positivos, tem argumentos contrários, avaliemos, é assim que funciona. E, claro, também tem que levar em conta a orientação política do governo, porque o governo venceu a eleição, ele tem prioridades, então é natural. O atual governo, por exemplo, o atual, tem prioridade para a defesa, para a segurança, acho importante. Agora vem outro governo, não sei, talvez para a educação, que houve muito investimento na época que ele estava no governo, então tem que ponderar essas duas coisas. Agora, o que tem que entrar na cabeça é a ideia de que escolhas devem ser feitas. Não dá para atender todas as demandas sob pena de mais impostos, como falou o deputado, ou ainda mais provável é a pena de mais inflação. Não vamos esquecer que nós estamos com a taxa de juros lá em cima de novo, e eu concordo, lamentável. Claro, em 2020 não tem nem o que discutir, a pandemia chegou, foi aquele... Mas em 2021, depois de 2022, nós tivemos alterações do teto que derrubaram o teto como conceito. Acho que o teto já não há mais, entendeu? É que nem o poema, já não há mais. Então, é meio assim, tem que pensar uma regra nova. Agora, qualquer que seja a regra, ela tem que lembrar aos governantes que escolhas precisam ser feitas. Não dá para liberar tudo para todo mundo sob essa pena. Nós estamos com uma inflação alta, eu sei que o mundo todo está com inflação alta, mas isso não muda o fato que nós estamos com inflação acima da meta, só que nós estamos com uma taxa de juros bem maior que a do resto do mundo. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos com o sintoma da doença um pouco abaixo. Lembrem que houve um impacto aí de preços que é transitório, esses impactos não se perpetuam por conta lá do ICMS, que é outro problema fiscal que está armado para os próximos anos, não é? Que é outra bomba fiscal que tem aí. Então, mas nós estamos com o sintoma abaixo, com esse ajuste, mas nós estamos com uma dose bem alta do remédio, bem alta. E à medida que a dívida suba, esse negócio fica mais amargo, porque essa taxa de juros faz sentido na dívida. Então não tem muito para onde correr, entendeu? Quer dizer, você só teve redução de juros com redução de inflação na sequência do teto. Você pode discutir por que houve. Eu creio que a credibilidade que se deu à política fiscal tem impacto. Mas é a discussão de macroeconomista, a gente vai longe, nem cabe do programa. Mas o que nós temos no passado é tentativas de baixar os juros e daí dá tudo errado. A inflação dispara, tem que correr atrás, e isso é ruim. Então, eu recomendo ao novo governo e ao Congresso muito cuidado em eliminar escolhas. Escolhas precisam ser feitas pela sociedade e o lugar de fazer essa escolha, obviamente, é o Congresso, que é super qualificado para isso. Obrigado, Roberto. Vou começar agora pelo deputado Domingos Savio, que eu interrompi 2 vezes, peço desculpas mais uma vez. Deputado, primeiro vou dar a resposta ao senhor em relação às colocações do Zé Oreiro e queria deixar uma pergunta. Usar dividendos de estatais, em especial as mais lucrativas, Petrobras, Banco do Brasil, seria uma solução para ajudar nesse ajuste de contas ou seria melhor privatizar essas empresas? Olha, Fernando, eu acho que quando uma empresa é necessária, ela precisa de dar resultado social para o país, mas dar resultado econômico. Por isso que é uma empresa e não um ministério. Agora, primeiro, não pode se roubar dessas empresas, né? E aí eu não posso deixar de deixar um comentário aqui sobre a fala do professor José Luiz. Eu respeito todos os professores e aqui a minha expectativa era, especialmente com os professores, fazer um debate sobre economia, mas como eu percebo e está todos percebendo claramente, muito mais um debate político da parte do professor, o que é absolutamente legítimo, porque todos nós somos cidadãos políticos, né? Mas um debate político
partidarizado, e ele fala, o seu governo, se dirigindo obviamente a mim, né, se referindo ao governo do presidente Bolsonaro, quando ele comenta a questão da dívida, primeiro que o presidente Bolsonaro deixa uma dívida pública menor do que a que ele herdou. Mas olha, professor José Luiz, o seu governo do PT roubou desse país tanto que nós não precisávamos estar devendo tanto. Roubou da Petrobras, roubou do BNDES, mandando dinheiro para ditaduras comunistas que nunca pagaram e nunca vão pagar, roubou de todas as formas. E se nós liberarmos para que uma quadrilha tome conta de novo do país sem limite de gastos, nós teremos como segundo passo aumento de imposto e roubalheira. Portanto, eu quero só colocar essa fala de forma muito direta. Eu não pretendo, quando eu digo que a gente tem que ter limite de gastos, sair por aí defendendo que saia matando velhinhos, como o senhor colocou, de forma inapropriada aqui. O que eu defendo é que a gente tenha uma previdência social com calculatorial e com responsabilidade fiscal. Por isso nós votamos a lei de reforma previdenciária, que precisa ser votada nos estados, que precisa ser objeto de atenção permanente de qualquer governo sério e não de governo demagogo. E o presidente Bolsonaro não atrasou benefício, ele antecipou, inclusive, o 13º salário dos aposentados. Portanto, o senhor traz uma informação falaciosa com interesse político no debate. Fique claro isso. Agora, eu entendo, respondendo a você, Fernando, de forma muito serena, que de fato tem, e aí concordando inclusive com o professor Roberto, tem sim algum tipo de subsídio. Por exemplo, eu sei que tem empresas aí de cerveja e de refrigerante que gozam de benefícios fiscais vultosos, que praticamente não pagam imposto no Brasil. É preciso rever esse tipo de coisa. Então tem algumas grandes empresas, grandes conglomerados que são amigos da corte e isso tem que ser enfrentado. Além disso, eu entendo que algumas estatais, como a Petrobras, passou a dar lucro porque pararam de roubar, isso ajuda no equilíbrio fiscal. Agora imagine, se não privatizar e voltarem a roubar as estatais, aí a tragédia é maior, né? Então, se for para roubar as nossas estatais, melhor privatizar, porque pelo menos não dá prejuízo do povo. Obrigado, deputado. Deputado Zé Ricardo, queria repetir a mesma pergunta para o senhor também, se usar os dividendos das estatais, em especial das mais lucrativas, seria uma alternativa para ajudar no equilíbrio das contas públicas, e também o senhor fica à vontade para comentar a fala do deputado Domingos Savio. Eu acho que, primeiro, o deputado ele repete uma ladainha sem base nenhuma, algo do senso comum que inventaram, fake news, né, que circularam muito fortemente antes da eleição, durante a campanha, antes, inclusive, para criminalizar o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, que foi preso também justamente, inocentado de tudo. O certo é assim, esse discurso de privatizar a Petrobras, que é um absurdo, né, isso está a serviço de interesses de outros, desse segmento de empresas estrangeiras. Você vê que a primeira medida depois do golpe do Temer foi mudar as regras do pré-sal para facilitar a participação das empresas estrangeiras. Foi aprovado depois incentivo fiscal para as petrolíferas aí, e a própria reforma trabalhista dentro de um pacote que não atende os interesses do país. A Petrobras, esses anos todos, governo Lula e Dilma, foi uma empresa que cresceu, que investiu maciçamente em tecnologia, tornando-se uma referência mundial, e, ao mesmo tempo, rivalizando a sua produção e com a autossuficiência do petróleo, com a descoberta do pré-sal, que foi o Brasil que descobriu com a tecnologia da Petrobras desenvolvida, e, ao mesmo tempo, praticando preços compatíveis com a realidade do mercado e das condições também do povo brasileiro. O que acontece hoje? É muito fácil falar, então, a Petrobras está tendo altos lucros, vamos pegar daí recursos para investir. Não é o caminho, não. Na verdade, a Petrobras está praticando preços padrão internacional em dólar, né, aumentando os preços sem ter base nenhuma de aumento de custo de fabricação. Claro que aumentou os dividendos, os lucros e a distribuição para os acionistas. Isso é um absurdo, isso é um crime contra o país. E, ao mesmo tempo, o processo de privatização, que significa a entrega do patrimônio público, de investimento com dinheiro público ao longo de muitos anos do povo brasileiro. No Amazonas, por exemplo, eles se apressaram agora para vender a refinaria
de Manaus. É a única refinaria da região norte do país. Venderam para quem? Para uma empresa distribuidora de energia que não entende nada de produção, de refino. E há uma ameaça futura, se isso for mantido, de um possível racionamento. Uma empresa especializada em distribuição de energia e não na fabricação, ela vai ter os seus interesses econômicos. Na verdade, o que a gente espera é que a Petrobras pratique preços compatíveis realmente com o mercado. Isso vai diminuir certamente a lucratividade. E o que nós precisamos é preços menores do combustível, que isso afeta diretamente na inflação e na economia, a vida das empresas e das famílias de um modo geral. Eu diria para todas as estatais, na questão da energia, por exemplo, diminuindo o preço de energia, do combustível, significa também mais viabilidade econômica, e isso é um instrumento importante para alavancar a economia, né, para segurar também a inflação. Esse é o caminho. Agora, quanto a essa história do PT roubou, e o absurdo que eu acabei de ouvir do deputado, falando que o BNDES está dando dinheiro para países estrangeiros que não pagam, o próprio governo Bolsonaro fez uma auditoria, gastou bilhões, fazendo uma auditoria para verificar se o BNDES fez operações erradas ao longo desses últimos anos, principalmente o governo Lula e Dilma. Conclusão, gastaram bilhões para concluir que não teve nada errado, que o BNDES empresta, né, recurso dentro de regras estabelecidas que valem para todo mundo. E os países estão pagando, tendo atraso ou não, mas estão regras estabelecidas, que tem que devolver o dinheiro, estão devolvendo. Então não é um mau negócio, não. O BNDES nunca fez um mau negócio. Claro que hoje temos que discutir. Eu acho que o BNDES tem que ter um olhar, principalmente para os pequenos, né? As empresas brasileiras, nós temos que dar uma ênfase muito grande, disponibilizar recursos, segurar a taxa de juros, que é um grande vilão também, juros altíssimos. O Brasil é uma beleza, né? Os juros altíssimos. Mas era isso. Obrigado. Obrigado, deputado. Roberto, vou começar por você agora, até pegando um gancho que o deputado falou sobre a importância do preço dos combustíveis, né? Um ponto aqui que está em discussão é a desoneração aí dos impostos federais que incidem sobre o combustível, que são importantes porque tem um impacto direto na inflação, mas que representam aí uma perda de arrecadação grande para o governo. Você acredita que esse item ele deve ser revisto, essa isenção sobre combustíveis que está sendo dada e de alguma forma está ajudando a segurar a inflação? Uma vez que você retirou uma receita significativa dos estados e não deu mecanismo para os governadores compensarem no gasto, isso vai ter que ser revisto, ou cobrando imposto de combustível ou de outros bens. Tem o caso lá de Goiás, que foi para o agro, e assim por diante. Eu acho que foi uma política temerária. Entendo que os impostos eram muito altos, essa é uma discussão interessante, tem a questão ambiental que justifica impostos altos para o setor. Mas eu creio que isso é um dos problemas. Eu não descarto a possibilidade de o próprio STF jogar essa conta na União, porque nós estamos falando aí de talvez cento e tantos bilhões de reais, pressionando ainda mais o lado fiscal para o novo governo. Então esse é um problema sério, é uma das muitas questões que nós vamos ter que resolver. E aí vem a questão que me parece é o problema original. A inflação se resolve com política monetária, desde que tendo suporte de uma política fiscal sólida. Não se resolve a inflação com imposto, cortando imposto e coisa do tipo. Isso só gera efeito temporário. Essa lição a gente tinha que ter aprendido dos anos 80. Preço é sintoma, não é causa. A causa está lá no equilíbrio macroeconômico que foi comprometido, inclusive pela pandemia. Não é à toa que é um fenômeno global. Em relação à questão original, eu particularmente sou favorável à privatização, mas dado que não há um consenso nessa direção, pelo menos vamos buscar proteger as empresas estatais para que elas tenham uma gestão voltada para a eficiência. As questões de objetivos políticos, que muitas vezes são usados, de política econômica, política aqui que eu falo é no sentido amplo, não quero ficar polemizando, eu falo questões política econômica, por exemplo, inflação. Isso tem que ser feito em outro âmbito, não nas estatais. As estatais têm que ser eficientes para não dar problema, como nós já tivemos no passado, que terminou mal, independente aí do que houve ou não, dos processos, a ação da Petrobras despencou e ela foi vista como um caso de má gestão. Então ela tem que ter uma boa gestão e, particularmente, o uso dos dividendos. Se vai usar dividendo para recompor, que seja, lembrem que dividendo não é despesa recorrente. Então você não pode ter dividendo para pagar um auxílio que é permanente, muito embora na época disseram que não, mais uma vez valeu a máxima de Friedman, que nada é tão permanente quanto uma política temporária. Quer dizer, começa como temporário, vira permanente. Todo mundo sabia que ia ficar permanente, com todo respeito a quem disse que não.
E dividendo não pode ser usado para isso. O dividendo pode ser usado, de repente, ali, se realmente fosse só na pandemia, usou dividendo 0 a 0, legal. Se não, é uma prática ruim. Eu insisto muito na importância fundamental de você ter um cenário fiscal que garanta a sustentabilidade da dívida. Eu sei que é difícil definir isso, é difícil botar isso no papel, mas o conceito não é difícil, do contrário, nós vamos ter inflação. E aí, por mais que eu às vezes sou duro com o Banco Central, na missão dele de controlar os preços, mas tem uma hora que não tem Banco Central do mundo que resolva. Então, encerro minha fala aqui, uma citação dos maiores economistas do século XX, do quarto final do século XX, prêmio Nobel Thomas Sargent, falando do caso dos Estados Unidos, que diz, olha, mandar o Banco Central controlar a inflação sem o suporte da política fiscal é mais ou menos como mandar alguém disputar uma luta de peso pesado com a mão amarrada. Não dá para ganhar. Ok, obrigado. Zé Oreiro, queria ouvi-lo também sobre esse ponto, as desonerações tributárias sobre os combustíveis, você acha que é um item que precisa ser revisto ou não? Bom, deixa eu, antes de responder essa pergunta, apenas fazer uma observação técnica. O maior investidor internacional em Cuba é o Reino da Espanha, que tem todos os hotéis de 5 estrelas em Cuba. Todos. O rei Juan Carlos I já visitou a Espanha, Cuba, nunca foi chamado de comunista ou de apoiador de ditaduras. Assim como Sua Santidade, e agora santo da Igreja Católica Apostólica Romana, João Paulo II visitou Cuba, também nunca foi chamado de comunista. Tá? Então não sou eu que estou fazendo discurso político. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero chamar também a atenção para algumas questões técnicas levantadas pela SOF, no relatório de riscos fiscais para 2026. A manutenção do Auxílio Brasil em R$600 demandará 52 bilhões de reais no ano que vem. O Brasil tem uma dívida de 5 bilhões de reais com organismos internacionais, inclusive a Organização das Nações Unidas. A recomposição de reservas para o RP9, que as emendas do relator, vai demandar mais 20 bilhões de reais. O reequilíbrio da concessão da estrada Rio-Teresópolis, 360 milhões de reais. A impugnação do MP da Cultura, se for revertida, mais 5 bilhões e meio de reais. O risco de perda de vigência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, 2 bilhões e 100 mil reais. Risco de rejeição do veto presidencial ao FNDCT, mais 1 bilhão e 400 milhões de reais. Perdão, Zé, só para concluir, eu te pedia para você ir para a pergunta, porque nós estamos com o tempo quase finalizando aqui, por favor. Só colocar mais um dado. A redução da despesa discricionária decorrente da atualização da correção do teto de gastos vai implicar uma redução de mais 9 bilhões de reais. Por isso a PEC da transição tem que ser esse valor. Agora, com respeito ao ICMS, foi uma política muito mal feita. Num mundo que está fazendo uma transição para uma economia de baixo carbono, nós estamos subsidiando o consumo de combustíveis fósseis. E isso está gerando uma redução, né, de arrecadação para estados e União de 150 bilhões de reais, que é praticamente o valor da PEC de transição, que foi aprovado agora no Senado, 145 bilhões. Aí um governo que faz uma redução de impostos sobre combustíveis fósseis, que custa para a sociedade brasileira 150 bilhões de reais, agora vem dizer que um aumento do teto de 145 bilhões é muita coisa. Realmente não faz sentido. Ok, obrigado. Senhores, a gente já está indo para o final, o programa já está terminando, infelizmente, poderíamos fazer mais 1 hora de programa aqui, mas infelizmente a gente tem que concluir. Eu vou deixar 1 minuto para cada um fazer as suas considerações finais, vamos tentar ser mais propositivo e, se possível, deixar os ataques pessoais de lado. Eu começo pelo Roberto, por favor. O que eu tenho de consideração final vamos lembrar que o lado fiscal importa. O lado fiscal exige escolhas, as escolhas devem ser feitas politicamente, mas não dá para abrir torneira, deixar tudo para o outro lado. Nós já fizemos isso outras vezes no passado, sempre deu errado. A esperança de que uma expansão do gasto é autossustentável porque aumenta a arrecadação, ela dá errado toda vez que é tentado. Então, vamos levar a sério as regras fiscais, seja na Constituição, seja por lei complementar, e vamos botar o país em ordem, porque está precisando. Ninguém aguenta mais a recessão, inflação e crise em termos gerais. Nós precisamos seguir em frente, o Brasil precisa. Muito obrigado. Obrigado. Zé Oreiro, 1 minuto, por favor.
Bom, só com respeito às regras fiscais. Quer dizer, eu tenho uma proposta, tá, que eu publiquei no Valor Econômico alguns dias atrás, na verdade na semana passada, de regra fiscal com base no resultado primário estrutural. Ou seja, uma regra que é adotada nos países da União Europeia, que é adotada no Chile. E aí, só pegando um gancho da fala do Roberto, você pode calcular o resultado primário estrutural usando várias instituições. Você pode usar a SPE, que está no atual Ministério da Economia, o Banco Central, a Instituição Fiscal Independente, o IPEA. Você tem 4 instituições que têm gabarito técnico para calcular o resultado primário estrutural, e isso acho que elimina boa parte da tua divergência com respeito à simplicidade da regra. Eu acho que essa é a única regra que combina 2 coisas: sustentabilidade da dívida pública no médio e longo prazo, que é absolutamente fundamental, né? Então aqui eu não estou propondo irresponsabilidade fiscal, mas que vai permitir, no curto prazo, o aumento do investimento e público em infraestrutura e, com isso, a retomada do desenvolvimento econômico. É isso. Obrigado. Deputado Domingos Sávio, obrigado pela participação. 1 minuto, por favor, para suas considerações finais. Fernando, eu que agradeço a todos os participantes, mas eu não posso deixar de fazer algumas considerações. Olha, ainda bem rapidamente, não dá para alguém que é economista dizer que quando o Congresso trata combustível, energia elétrica, comunicação como essencial e coloca ICMS de 17%, está chamando de subsídio, chamar isso de subsídio, cobrar 17%, que não é pouco, chamar de subsídio. Só que era 30%, então reduziu o imposto, não subsidiou. Outra coisa é dizer que é responsável fiscal quem não quer ter teto de gasto, não quer ter limite de gasto público. Eu entendo que é fundamental ter um teto de gasto, ser responsabilidade com o país, é garantir que a economia tenha credibilidade aqui dentro e lá fora, e isso defende os mais pobres. Agora, é claro, eu estou de acordo que a gente garanta o pagamento de R$600 para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, e até um reajuste básico aí do salário mínimo, mas com responsabilidade. Para isso, não vem com essa mentira que precisa de 178 bilhões, né? Isso é tentar furar o teto para garantir aí essa gastança absurda. Outra coisa, eu fiquei surpreso aqui, será que Cuba não é uma ditadura comunista? É novidade. Será que Cuba e a Venezuela pagou ou está pagando a dívida, meu querido colega Zé Ricardo? Infelizmente não está pagando a dívida. Obrigado. Brasil. Obrigado. Deputado Zé Ricardo, 1 minuto, por favor. Considerações finais. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade também de conversar com o Roberto Ellery, José Luiz Moreira e o colega Domingos Sávio. Eu acredito que Cuba e Venezuela estão pagando. Inclusive, tinha falado com o embaixador de Cuba, eles estão pagando, e não é pouca coisa, não. Mas dizer que é muito importante aprovar essa PEC. Eu acho que essa história de teto de gasto está furado, quem furou foi o Bolsonaro, não é Lula, e aqui é fundamental para garantir o básico. Primeiro, Bolsa Família, alimentação, sobrevivência das pessoas, comida. Depois, recursos para creche, para merenda escolar, né, para poder garantir também recursos para a área da educação, universidades, situações emergenciais que o governo Bolsonaro está deixando aí. Dívidas e, portanto, é fundamental essa aprovação. E a discussão, sim, de rever esse teto, já que essa é a proposta, né, para o ano que vem, a gente poder rever isso. O governo não pode ficar com medo, né, de fazer investimentos públicos, e esse é o caminho para desenvolver. Nunca teve um pacote tão grande de investimento público nos Estados Unidos, pós-pandemia. Obrigado, deputado. Obrigado. Infelizmente, eu preciso encerrar. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu sou Fernando Gomes, essa foi mais uma edição do Expressão Nacional. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.